Salve, salve galera, muito boa noite, estamos no ar para mais um Gazinho Sport Show. Eu sou o Felipe Frido e nosso encontro já tá virando rotina, né? Toda terça-feira às 21 horas a gente se encontra aqui no canal 150 na Parabólica ou no site tvgazin.com.br. Você pode acompanhar esse giro de notícias no mundo esportivo que a gente traz para vocês. Beleza? Olha só, nessa semana nós vamos falar para vocês de futebol, vamos falar de Olimpíada, automobilismo, Olimpíada inclusive que está chegando, hein? Na próxima sexta-feira, dia 26, começa Paris 2024 e temos alguns assuntos para trazer para vocês, como a gente vem fazendo nos últimos programas. Beleza? Vamos embora, vamos começar falando de futebol então? Então vamos lá, galera, vamos começar falando de Campeonato Brasileiro para vocês, trazer uma atualização, né? Porque tá rolando desde a Série A até a Série D, as 4 divisões do principal campeonato aqui no nosso país, todos acontecendo de forma simultânea. Começando pela primeira divisão, a Série A, o Botafogo, o time da Estrela Solitária, é o atual líder. No último final de semana foi disputada a 18ª rodada e no meio dessa semana que nós estamos agora vai ser a 19ª rodada, ou seja, a última do primeiro turno. Botafogo, que está na liderança. No ano passado, eles também foram o campeão simbólico, né? O campeão do primeiro turno. E depois, na segunda etapa da competição, vocês lembram, o Palmeiras teve uma arrancada espetacular e alcançou o Alvinegro, né? O Botafogo acabou nem classificando entre os 4 primeiros do campeonato para a Libertadores. Esse ano, o Palmeiras também está na cola do Botafogo. E a briga agora está mais acirrada. O Palmeiras está em segundo lugar. Olha só, vou trazer um dado interessante para vocês, que é o seguinte. Em apenas 6 ocasiões de 2003 para cá, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado nesse formato que estamos hoje, que são os pontos corridos, o time campeão do primeiro turno não foi o campeão no final do ano. No ano passado, inclusive, isso também aconteceu, né? O Botafogo foi o campeão simbólico e o Palmeiras alcançou na etapa final. Ainda falando de Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, você certamente deve ter ouvido em algum lugar, deve ter aparecido ali no seu celular para você, aquela musiquinha assim, ó. E o Coutinho voltou querendo demais, anota mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. Você identificou? Essa música aí, né, que a galera do Vasco fez pro Felipe Coutinho. Coutinho que voltou a jogar pelo Vasco da Gama, o time que ele foi revelado, saiu, rodou o mundo, jogou Copa do Mundo, jogou os principais campeonatos em grandes equipes na Europa e tá de volta no Gigante da Colina, o Felipe Coutinho. Inclusive ele já estreou no último final de semana, fez a sua reestreia. O Vasco perdeu por 2-0 pro Atlético Mineiro, jogando em BH, mas o Coutinho entrou no segundo tempo querendo o jogo, buscando, tentando chutar. A galera não deu muito espaço para ele, porque sabe da qualidade do menino Coutinho, né? Uma outra coisa inusitada que aconteceu nesse último final de semana no Brasileirão, provavelmente você deve ter visto, nós vamos deixar o lance aí na tela para vocês. Olha só, no jogo entre Flamengo e Criciúma, jogo mando do Flamengo, estava no segundo tempo, reta final do jogo empatado 1-1, jogo disputado, posse de bola no ataque para o Flamengo com Everton Cebolinha. O volante Barreto do Criciúma fez isso aí, ó. Tinham 2 bolas em campo, né? A outra bola foi arremessada por um dos torcedores estavam lá na arquibancada. O volante Barreto chutou uma bola na outra, impedindo a continuação da jogada. O que acontece com isso? O Barreto, ele deu uma declaração depois, ele falou que ele chutou de propósito, mas ele achou que não seria marcado pênalti. A infração aconteceu dentro da área de ataque, né, onde o Flamengo estava tentando fazer o gol, inclusive estava uma jogada perigosa. O juizão deu pênalti, gerou aquela reclamação toda, ele falou que ele não sabia disso, ele achou que só seria paralisado o jogo. Mas está na regra, olha só, segundo o livro de regras da FIFA, na página 102, artigo 1 da regra 12, é tiro livre direto se alguém arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com um objeto. Então tá na regra, não tenho o que discutir, foi um lance confuso, inusitado. Não me lembro de ter visto isso acontecer dentro da área, num momento desse, assim, próximo de fazer o gol para ter sido marcado o pênalti, né? Mas se tá na regra, tem que seguir, pênalti pro Flamengo, o Flamengo converteu o gol e venceu por 2-1. Agora vamos falar de Série B, a segundona, está acontecendo inclusive nesse momento a 17ª rodada, ela começou ontem na segunda-feira, e o Santos, no começo da rodada, era o líder da competição. Historicamente, o campeão do primeiro turno, que tem tudo para ser o Santos Futebol Clube, o time no final do ano ele subiu para a primeira divisão. Poucas vezes aconteceu do campeão do primeiro turno não subir. Mas esse ano, diferente de algumas outras edições,
a disputa ali, a pontuação das equipes está bem próxima. O Santos, por exemplo, está na liderança por 1 ponto de diferença no começo da rodada, né? Então vamos acompanhando, essa Série B está muito disputada e tem tudo para ser brigada ali ponto a ponto até o final. Agora vamos falar de Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A Série C, para quem não sabe, ela também é disputada por 20 equipes, assim como a Série A e a Série B, porém ela tem um formato um pouquinho diferente. Os últimos colocados vão ser rebaixados para a Série D, né, assim como acontece nas outras divisões também. Porém, ao final dessas 38 rodadas, né, onde as equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta, os 8 melhores classificados serão direcionados para uma segunda fase. Nessa segunda fase, eles serão divididos em chamados de grupo B e grupo C. Esse grupo B será composto pelo primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocado. Já esse grupo C será composto pelo segundo, terceiro, o sexto e o sétimo colocado. Esses dois grupos, as equipes jogam entre si, jogos de ida e volta. Os 2 melhores classificados sobem para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os 2 líderes dos grupos ainda se enfrentam numa final para descobrir quem é o grande campeão da terceira divisão. Inclusive, nesse momento na Série C do Brasileirão, quem está liderando é o Botafogo da Paraíba. Pulando agora para o Brasileirão da Série D, a última divisão, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que tem também um formato um pouquinho diferente. Vou tentar explicar para vocês de um jeito que fique mais fácil, né? A competição começou com 64 equipes divididas em 8 grupos com 8 equipes cada. Desses 8 grupos, classificavam 4 equipes de cada grupo. E no último final de semana foi a última rodada da fase de grupo. Agora a gente já tem todos os confrontos definidos da segunda fase do Brasileirão da Série D, que é como se fosse um 16avos de final, né? É o play-off para uma possível oitava de final, depois as quartas de final, onde acontece o tal jogo do acesso, porque as equipes que chegam na semifinal já sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá na tela para vocês todos os confrontos aí, e olha só, uma curiosidade, né? Os estados que têm mais representante nesse momento, que ainda continuam vivos na briga pelo acesso para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, são Amazonas e Rio Grande do Sul. O Amazonas conta com as equipes Manauara, Princesa dos Solimões e Manaus. Já o Rio Grande do Sul conta com as equipes Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas. As datas base para esses jogos acontecer são os dias 28 de julho e 4 de agosto. São os 2 próximos finais de semana, né? As equipes podem mudar, por exemplo, mandar um jogo no sábado e o outro jogo lá no domingo, mas são as datas base, os 2 próximos finais de semana. Vamos acompanhar aí como vai ser, que equipes passam para as oitavas de final da Série D. Ainda para a gente fechar aqui essa Série D, teve uma curiosidade, um lance bem inusitado entre Atlético do Ceará contra o Potiguar do Rio Grande do Norte. O jogo estava empatado 1-1, reta final. O goleirão do Atlético do Ceará foi para a área, naquele oba-oba, aquela loucura, precisando fazer gol. E olha só o que aconteceu. O vídeo vai estar na sequência para vocês. Goleirão meteu um gol de bicicleta, meu amigo. É raro, mas acontece. Tá aí a informação para vocês. Belíssimo gol do goleirão, fazendo com que a equipe passasse de fase e vai disputar agora essa fase mata-mata, essa fase de playoffs aí da Série D. Saindo agora de Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho de campeonato a nível continental, que é a Copa Sul-Americana. Na última semana aconteceram os jogos de ida dos playoffs para as oitavas de final, que são os 16avos de final, né? 32 equipes disputando e tudo mais. Na última semana foram os jogos de ida, nessa semana serão os jogos de volta. Inclusive, depois do programa aqui, a partir das 9h30, o Internacional já entra em campo, que é um dos brasileiros que ainda está na competição. Trazer para vocês aqui, inclusive, qual é a situação das equipes brasileiras. Ó, o Inter perdeu o jogo de ida lá na Argentina para o Rosário Central por 1-0. Precisa vencer jogando no Beira-Rio daqui a pouquinho, hein, para conseguir essa classificação para a próxima fase, que é as oitavas. O RB Bragantino empatou o jogo de ida em 1-1 com o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, e joga o jogo de volta no Nabi Abichedi, que é o estádio do Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Atlético Paranaense também empatou em 1-1 o jogo de ida, jogando fora de casa contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, decide em Curitiba, na Arena da Baixada. E a outra equipe brasileira que ainda está viva na competição é o Cuiabá, que também empatou o jogo de ida por 1-1, mas foi contra o Palestino, jogando lá no Chile, e decide na capital mato-grossense essa possível vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Saindo agora do continente da América e vamos ali para o continente europeu, né? Você que acompanha e deve gostar bastante de futebol, certamente você sente saudade do futebol europeu, né? Quando não está tendo jogo e tudo mais, recentemente acabou a Eurocopa e você fica com saudade de ver os grandes craques, né, desfilando o seu talento. As principais equipes do continente europeu já têm alguns amistosos de pré-temporada marcados, nós vamos deixar na tela para vocês
esses jogos das principais equipes. Por exemplo, teremos aí um Real Madrid e Barcelona, o El Clássico, né, o maior clássico do mundo, na minha humilde opinião particularmente. Teremos aí jogos, por exemplo, entre Liverpool e Manchester United, o Manchester City entrará em campo, Chelsea, Tottenham, Bayern de Munique, Milan, etc. Várias equipes desfilando seu talento aí, que é importante também para mostrar para os torcedores as contratações, né, técnico novo chegando em algumas equipes, estilo de jogo diferente, então já é aquele saborzinho, né, de temporada europeia que está prestes a começar. Vamos agora falar do assunto Olimpíadas, né, essa competição que começa na próxima sexta-feira, já estamos naquele clima de Olimpíada. Roda a vinheta. Olha só, importante a gente trazer para vocês um termômetro, né, desses atletas brasileiros, as modalidades que nós vamos disputar, para a gente entender quem que está melhor, quem que tem mais chance de medalha. É claro, né, isso aqui é uma perspectiva que a gente faz uma análise de acordo com o desempenho dos atletas, não tem como cravar nada, até porque a Olimpíada a gente viu lindas histórias e surpreendentes histórias serem escritas. Dos atletas brasileiros, os que têm mais chance de ganhar ouro são, do boxe, a Beatriz Ferreira. Ela não perde uma luta há praticamente 2 anos, meus amigos. Tá bem demais. Olha só, a Bia foi campeã mundial de boxe olímpico no ano passado e de boxe profissional há 2 meses, ou seja, ela tá no gás, ela tá embalada. A principal rival dela nas Olimpíadas será provavelmente a irlandesa Kelly Harrington, que é a atual campeã olímpica. Inclusive, essa irlandesa ganhou da Bia nas últimas Olimpíadas na final. A Bia ficou com a prata. Gostinho de revanche aí, será? E a Bia vem bem, hein? Vem embalada, 2 anos sem perder. Bia, ó, vamos pra cima dela, hein? Vamos pra cima da irlandesa, confio no ouro. Do skate, nós temos uma outra grande favorita a trazer o ouro pro Brasil, que é a Fadinha, a Raíssa Leal, carismática, menina maravilhosa, 16 anos apenas, e vai com tudo nessa Olimpíada. E a Fadinha vive um grande momento, meus amigos. Nas 2 últimas grandes competições, ela conquistou medalha de ouro, que foi na etapa de San Diego da Street League e na etapa da China do Circuito Mundial. Vem forte mais uma vez, assim como todo o time do Brasil no skate, tá? Vem bem forte. Outro atleta brasileiro que tem grande chance de conquistar ouro, a gente deposita muita fé e esperança nele, vem do surf e é o Gabriel Medina, um cara super carismático, né? Já trouxe bastante alegria pro povo brasileiro. O Medina teve um início de temporada ruim na Austrália, mas ele melhorou os resultados e agora está em 8º lugar no ranking mundial, após ter chegado na semifinal em 2 etapas seguidas, no Tahiti e El Salvador. Da ginástica vem a Rebeca Andrade, é outra favorita a conquistar ouro, e olha só, ela conquistou 5 medalhas no Campeonato Mundial de 2023. Ouro no salto, prata no solo, individual e por equipes também conquistou a prata, além do bronze na trave. Na última competição antes das Olimpíadas, que foi o Troféu Brasil, ela foi ouro na trave e nas barras assimétricas. Rebeca Andrade vem muito forte para conquistar essa medalha de ouro, hein? E pra gente fechar, o 5º atleta que a gente deposita bastante esperança aqui para trazer ouro é o Isaquias Queiroz, da canoagem. O Isaquias, no ano passado, em 2023, ele ficou um período sem competir por problemas pessoais, né? Não foi nada de lesão nem nada, foi algumas questões dele ali mesmo, ficou um pouquinho afastado, mas ele é um grande atleta, conquistou 2 medalhas de ouro na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem. E nessa competição, inclusive, tinham alguns dos principais adversários que ele vai enfrentar nas Olimpíadas. Ou seja, ele já está ali mais ou menos adaptado com o que ele vai enfrentar nas Olimpíadas, né? Claro, tem aquele peso, aquela coisa toda, tudo pode acontecer, mas o Isaquias vem forte. Ainda falando de Olimpíada, mas agora mudando de modalidade, vamos falar do handebol. A seleção feminina de handebol encerrou a sua preparação após 3 amistosos. Jogaram 2 vezes com a Alemanha e 1 vez com a Eslovênia. Ganharam 1 vez da Alemanha, ganharam da Eslovênia e no último jogo, que foram contra as alemãs novamente, numa possível revanche aí, né, nesses amistosos preparatórios, perderam por 27-20. Nossas meninas não terão vida fácil, elas caíram no grupo B, é um grupo bem difícil, vão encarar a França, a Espanha e a Holanda, que são consideradas favoritas na modalidade, na competição, e além disso vão ter Angola e Hungria pela frente também. Lembrando que nessa modalidade no handebol feminino, desses grupos passam 4 de cada, certo? Então a seleção brasileira pode beliscar uma vaguinha ali mesmo não sendo favorita. Vamos girar, vamos falar de mais um atleta jovem que pode chegar com moral depois de uma conquista que ele teve, que é sobre o canoísta Matheus Nunes, de 18 anos, fechou a sua preparação para as Olimpíadas Paris 2024 com 3 ouros no Mundial Júnior de canoagem. Ele vai disputar a mesma modalidade do Isaquias Queiroz, pode dar ali, né, essa força para o nosso Brasilzão, a canoagem vir forte. De repente já pensou uma dobradinha, Isaquias e Matheus? Seria uma festa maravilhosa, né? Vamos na torcida para esses meninos.
Agora falando do vôlei, o vôlei masculino comandado pelo Bernardinho, que ficou um tempo fora da seleção e agora voltou, encerrou também a sua preparação. Jogaram 2 vezes contra a Alemanha, venceram as 2. Nessa última, inclusive, venceram por 3-1, até com uma certa tranquilidade, né? Entre aspas, é claro, nunca é um jogo fácil, mas a seleção brasileira está bem treinada, está bem acertadinha, bons nomes ali e tem um potencial legal também de conquistar medalha nessas Olimpíadas Paris 2024. Olha só, agora sim vamos falar do surf, a modalidade que será disputada na Polinésia Francesa. Polinésia Francesa, para quem não sabe, nós vamos deixar a imagem aí na tela para vocês, é um conjunto de ilhas que pertence à França, fica localizado no sul do Oceano Pacífico e é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática da modalidade, boas ondas e tudo mais. O Medina, tricampeão mundial de surf, que é um dos favoritos a conquistar medalha, como a gente já falou para vocês, fez a preparação em Saquarema, junto com a seleção brasileira de vôlei, a seleção brasileira masculina, comandada pelo Bernardinho. Acho que isso passa muito por uma parada mental, né? O Bernardinho é um grande líder. Depois eles postaram coisas ali nas redes sociais, um agradecendo o outro, né, por ajudar na preparação. É claro que o Medina também pôde contribuir um pouquinho com a seleção, toda a experiência que ele tem como um grande atleta e grande vencedor que é, assim como o Bernardinho e os atletas da seleção masculina de vôlei. Medina, inclusive, que agora, nesse momento, já está em Teahupo, que é uma vila localizada na ilha do Tahiti, uma das principais ilhas da Polinésia Francesa. Medina se juntou à equipe agora com Felipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston Webb, Luana Silva e Tainá Hinkel. A equipe do surf brasileira também está forte, vamos na torcida por eles. Agora, falando ainda de Olimpíada, mas não de seleção brasileira nem nada, nem de atleta brasileiro, nós vamos fazer aqui uma pontuação sobre o Dream Team, o grande time dos Estados Unidos do basquete. Eles fizeram um jogo no último final de semana, no último sábado, olha que loucura, velho. Estados Unidos contra Sudão do Sul. Sudão do Sul, a título de curiosidade, é considerado o país mais pobre do mundo, né? Quando a gente mede ali o PIB. E os Estados Unidos é sempre um dos países mais ricos do mundo. O jogo ficou 101-100 para os Estados Unidos. Foi no detalhe, a seleção americana penou para ganhar do Sudão do Sul. Inclusive, no segundo período do jogo, a seleção africana chegou a abrir 15 pontos de vantagem. Mas aí ali na reta final, o jogo com muitas reviravoltas e tudo mais, LeBron James, Jrue Holiday e Stephen Curry brilharam para sacramentar essa vitória americana por 101-100, que foi no detalhe, hein? A seleção do Sudão do Sul ainda teve a última bola do jogo, faltando mais ou menos ali 7 segundos para acabar. Tiveram a oportunidade de fazer uma cesta de dentro do garrafão que traria a vitória para eles, mas acabaram errando. E vitória para os americanos, que são os favoritos, né, inclusive nessas Olimpíadas, mas olha só, hein? Foi bastante difícil ganhar dessa seleção do Sudão do Sul. Saindo agora das Olimpíadas, vamos falar de automobilismo. Roda a vinheta. Vamos falar de Fórmula 1 então. No último final de semana aconteceu o GP da Hungria e teve a vitória inédita de Oscar Piastri, piloto da McLaren. Inclusive, a McLaren fez uma dobradinha no pódio, coisa que não acontecia desde o GP da Itália em 2021, quando teve Daniel Ricciardo em primeiro lugar e Lando Norris em segundo. Nessa ocasião, nesse último GP agora da Hungria no último final de semana, o primeiro colocado foi o Piastri e segundo, novamente, o Lando Norris. O pódio ainda foi composto por Hamilton em terceiro lugar da Mercedes, Leclerc da Ferrari em quarto lugar e Max Verstappen da Red Bull em quinto lugar. Max Verstappen, inclusive, que é o atual líder do Mundial. A corrida teve alguns momentos importantes e um deles foi uma mini treta ali que aconteceu entre os pilotos da McLaren. O Lando Norris estava liderando a competição, estava liderando a corrida ali nas retas finais, até que veio uma ordem direto lá da McLaren, uma estratégia de equipe que quase causou uma treta grande para deixar o Piastri passar e terminar em primeiro. Isso pensando ali em pontuação no campeonato e tudo mais. Mas, né, com a ordem da equipe e tudo mais, o Norris ficou ali um pouquinho relutante, mas no final acabou cedendo, então o Piastri acabou realmente nessa primeira colocação. Um outro ponto importante e interessante que aconteceu nessa corrida, quando faltava mais ou menos 8 voltas para terminar, teve uma batida entre Hamilton e Verstappen. O Hamilton deu um totozinho ali no carro do Verstappen. Quem saiu mais prejudicado foi o líder do Mundial, o piloto da RB. O Verstappen caiu para a quinta colocação, o Hamilton ainda terminou no pódio, ali em terceiro lugar. Inclusive, esse fato ele foi investigado, tá? Foi averiguado ali se não tinha acontecido nada, que algum piloto merecesse punição, mas está tudo certo, segue tudo normal. Com essa vitória no GP da Hungria, o Piastri se tornou o 7º piloto diferente a subir no lugar mais alto no pódio na temporada de 2024.
Esse número é o maior desde 2012, quando lá naquela temporada 8 pilotos diferentes venceram. Nesse ano, os outros que ganharam, além do Piastri que venceu essa última competição, foram Max Verstappen, que é o líder do Mundial, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton. Em 2012, os 8 pilotos diferentes foram Jason Button, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Pastor Maldonado, Mark Webber, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Porém, essa temporada de 2024, com esses 7 pilotos diferentes vencendo os grandes prêmios, ainda está longe de bater o recorde, que aconteceu em 1982, quando 11 pilotos diferentes venceram a Fórmula 1. Naquela ocasião de 1982, o alemão Keke Rosberg foi o campeão da temporada com apenas uma vitória. Os outros competidores a vencerem foram Didier Pironi, John Watson, Alan Prost, Niki Lauda, René Arnoux, Patrick Tambay, Michel Alboreto, Hélio De Angelis, Ricardo Patrese e Nelson Piquet, o brasileiro. 11 pilotos diferentes, esse foi o recorde, né, de uma temporada na Fórmula 1 com mais pilotos diferentes vencendo os grandes prêmios durante o ano. E para a gente fechar esse assunto, tá na tela para vocês os primeiros colocados aí da classificação atual dessa temporada de 2024. Segue Max Verstappen na liderança com 265 pontos, seguido por Lando Norris com 189, Charles Leclerc com 162, Carlos Sainz com 154, Oscar Piastri com 149 e Lewis Hamilton com 125. Lembrando que o Hamilton está na sua última temporada na Mercedes, ele já está fechado. Na temporada que vem o Hamilton vai vestir o macacão vermelho, vai ser piloto da Ferrari. Para a gente fechar esse Gazin Sport Show de hoje, olha só um fato curioso. O japonês Hiro Tanaka, de 92 anos, venceu a prova de 60 metros rasos do Mundial de Atletismo Master, que foi disputado na Polônia, a categoria acima dos 90. Olha o tempo dele, meus amigos, 10,95 segundos. Porém, não é o recorde mundial. Esse prêmio, esse recorde mundial, pertence ao italiano Vittorio Collo com 10,91 segundos. E aí aqui fica uma reflexão, né? Cara de 92 anos, meu amigo, correndo em 10 segundos, 11 segundos, 60 metros, é um baita exemplo de superação e que esse exemplo dele, essa vitória dele, esse grande feito desse japonês, sirva como inspiração para você que está nos acompanhando, para que você tenha um restante de semana abençoada, beleza? Para você pensar e lembrar sempre disso, que se você quiser alguma coisa, você pode, você só tem que se dedicar bastante. Esse foi o Gazin Sport Show de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima semana, próxima terça-feira, às 21 horas, aqui no canal 150 da Parabólica ou no site tvgazin.com.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais. No Instagram é o @tvgazin, no Facebook também é o TV Gazin ou no YouTube que é o Gazin TV. Uma boa semana a todos vocês, um beijão, um bom restinho de noite nessa terça-feira maravilhosa. E a TV Gazin é assim, de A a Z conectada com você. Valeu!